A grande caçada ao tesouro One Piece começa. Bonnie finalmente se vinga de Saturno e desconta todos os anos de sofrimento, e o suposto irmão de Shanks revelado. Mas fala galera, aqui vou falar do capítulo 1121 de One Piece. Um capítulo bom até, ok. Porém, esse capítulo, ele tem algo diferencial, porque ele hypa a gente pros próximos capítulos. E calma, que eu já vou falar o porquê. Então fica até o final do vídeo, deixa seu gostei, que é muito importante. Se inscreva no canal, assim vai estar me ajudando. E bora pro vídeo. O capítulo começa já com Saturno tentando atacar a Bonnie, porém tem um ataque bloqueado pelos gigantes. E nisso, a Bonnie ela volta para sua forma de Nika, enquanto o Luffy salva a Bonnie dando um soco nas patas do Saturno, que é recheada de veneno. O capítulo muda e vemos mais algumas reações. E nisso tivemos uma coisa bem interessante, porque a gente vê a Connie junto com a Aiza visitando o Whisper lá na Ilha do Céu. E nisso pareceu que eles não sabem nada da transmissão, já que lá na Ilha do Céu eles não usam Dendemush, eles usam sim os Dials, e foi apresentado lá em Skypiea. Então foi bem curioso o Oda mostrar eles, porque eles são as pessoas que não sabem do perigo, mas também são as pessoas que não correm perigo. Bem interessante isso. E nisso a gente vê o Vegapunk falando das raças especiais que foram extintas, quase a maioria delas, por conta das consequências da guerra do século perdido, além das armas ancestrais. E nisso a gente vê uma conversa entre o Kuma e o Vegapunk sobre os bucaneiros, ainda que mostra o Marco lembrando do Barba Branca, falando sobre a Terra dos Deuses, que ficava na Red Line. E isso meio que parecia um foreshadowing do Oda, para meio que provar, talvez, que o Barba Branca também é um bucaneiro, porque mostrar aí o Marco lembrando dele, quando mostra uma página cheia de raças especiais, é curioso. Além disso, a gente também vê o King todo enfaixado, escutando isso, já que ele faz parte dos Lunarianos, é óbvio, e ele tá todo lascado, né? Depois da surra que ele levou do Aramaki. E também vemos a Purin, que tá presa também por causa do Barba Negra, e não sabemos onde ela tá. Voltando pra Egghead, a gente teve um momento muito emocionante no capítulo, onde a gente vê a Bonnie se levantando, sua forma de Nika, e ela meio que começa a confrontar o Saturno, falando tudo de ruim que ele fez com o pai dela, com a mãe dela, e questionando ele por quê, falando que eles não são deuses, nem são heróis, e que ele vai apanhar, é óbvio. E teve uma cena que, rapaz, velho, doeu no coração, doeu. Que foi a cena que a Bonnie, ela fala que em diversos momentos queria ter morrido pra ficar com os dois, já que os dois estão mortos, né, Kuma e Bonnie, mas ela seguiu em firme por conta que o pai dela falou que Nick irá salvar ela um dia, então ela seguiu acreditando nisso, e realmente aconteceu, além que ela também pensou em um futuro onde o pai dele, a mãe dela, a Guine e o Kuma estão vivos e agradece ela por estar viva. Um quadro bem bonito esse, mostrando os três juntos felizes. E nisso, o Luffy e a Bonnie, em um combo muito irado, deram uma surra no Saturno. Ou não, a Bonnie deu um soco só, o Luffy deu uns 500 socos, usando meio que parece que ele tá usando hack avançado, que ele não tá encostando no Saturno. E o Saturno, ele começa a despedaçar. Foi uma cena até que brutal pra One Piece. Ele começa a despedaçar, parece que tá arrancando um pedaço dele mesmo. Porém, ele sabe que ele vai se reconstruir novamente e tudo mais. Porém, algo curioso é que parece, como eu estranho o quadro, parece que ele caiu na água, o Saturno. Então vamos ver se eles têm fruta ou não. Ou ele não caiu na água e, né, caiu na terra. Mas vamos ver. Além que a gente vê o Kuma aparentemente sorrindo ao ver que a Bonnie finalmente se livrou do Saturno e tá livre no mundo. Então, tipo, realmente parece que ele tem um pouco de consciência para ver a filha dele se libertando, vendo Nika, se virando Nika. Também bonita essa parte. E nisso, o Vegapunk ele continua a mensagem, enquanto o Emmett apanha dos outros dois Gorosei, e a mensagem começa a falhar. Porém, ele começa falando sobre o Roger, que o Roger iniciou toda a era da pirataria, e que faz 25 anos que o Roger morreu e 2 anos que o Barba Branca morreram. E esses foram os dois grandes eventos que causaram uma nova era, foram os dois grandes acontecimentos que fizeram as pessoas irem ao mar, fizeram um caos no mundo. O Roger por iniciar One Piece e o Barba Branca por ele meio que confirmar One Piece, já que One Piece era uma lenda pro mundo. Enquanto o Vegapunk fala sobre o Roger e como ele iniciou a nova era dos piratas, a gente vê mais algumas reações, a gente vê o Rayleigh todo desmaiado depois de beber muito. Temos também alguns piratas empolgados porque vai ouvir sobre One Piece, né? Que é esse tesouro. E tivemos uma coisa interessante, porque a gente vê a Ilha Ratinosso e eles falam que o Barba Negra não voltou ainda. Então, tipo, depois que ele derrotou o Lau, pra onde ele foi, mostrando que tá tramando alguma coisa. E logo no quadro ao lado, a gente vê já o navio do Shanks
navegando e ele bêbado também bebendo muito, igual o Rayleigh. Então será que esse é um foreshadowing que o Oda tá meio que falando pra nós que tá próximo o confronto entre Shanks e Teach? Rapaz, se tiver quando isso acontecer, vai ser cinema. Oda nos entrega a melhor luta da obra. Vemos também a Cross Guild. Finalmente a gente vê um pouco dela, já que fazia tempo que ele não reagia, né? A gente viu o Mihawk ou o Crocodile, se não me engano, mas a Cross Guild com o Mihawk e o Bug não apareceu, já que eles não apareceram muito. E nessa página onde mostra a Cross Guild, eles, né, como sempre, estão engrandecendo o Bug, o subordinado dele, enquanto o Crocodile e o Mihawk estão putos. Então, tipo, nada demais. E tinha uma coisa interessante na Marinha, que quando mostra a base da Marinha, um deles fala que eles deviam ir atrás do One Piece primeiro, porque assim, né, eles realmente evitariam muita coisa se eles achassem primeiro. Porém, o cara que falou isso é repreendido e fala que caso eles fossem procurar, eles não iriam conseguir proteger os civis, porque não teria gente suficiente. Então, eles estão certos, óbvio. E na página final, a gente teve uma das páginas mais lindas, um dos quadros mais lindos que eu já vi na obra de One Piece, que mostra todos os personagens, todos os figurões, os personagens mais importantes nessa saga final: Luffy, Barba Negra, Shanks, Bug, Akainu, Drago, Imo, entre outros. Mostra os mais importantes que vai ser na saga final. E o Vegapunk fala que aquele que adquirir One Piece terá o destino do mundo em suas mãos. E rapaz, isso é hype. Essa página que é hype do hype. E um desses personagens que aparecem, ele parece muito que tá segurando a espada dos Shanks e tem uma meio com estrutura, uma silhueta um pouco parecida com a do Shanks. E depois que, né, revelou isso, muita gente fez tanta teoria falando que realmente o irmão gêmeo dos Shanks é real, a teoria de que o Shanks tem um irmão gêmeo do mal. E eu lembro que lá no capítulo onde o Dragon fala os Cavalos Sagrados, no meio deles tem o que parecia o Shanks. Aí depois, quando apareceu o Garden, depois fala que desmentiram isso, porque não parecia nada a ver com a silhueta. Mas não, agora esse cara que apareceu nesse capítulo realmente parece com aquele cara que parece o Shanks. Rapaz, ficou confuso agora essa frase. E aquilo, eu não desacredito na teoria do que o Shanks possa ter um irmão. Pode acontecer, esse irmão pode ser um babaca, pode ser um vilão, talvez. E talvez o Oda já tenha nos mostrado esse suposto irmão do Shanks, que é no capítulo onde o Shanks conversa com os Goroseis. A gente vê uma parte meio que direita dele, a visão direita dele, e não vê a cicatriz. Porém, no capítulo onde o Shanks conversa com o Barba Branca, quando ele tá na mesma posição, mostrando só o rosto direito dele, mostra uma parte da cicatriz. Então, tipo, bem estranho isso, mostrando que talvez não seja a mesma pessoa. É aquilo, pode ser um erro do Oda de desenhar, talvez, esqueceu de desenhar a cicatriz, ou então, sei lá, o redesign desde o time skill do Shanks mudou, aí não desenha mais cicatriz. Pode ser isso, mas também não pode ser isso. Em One Piece a gente não descarta nada, One Piece, porque a mínima teoria pode ser verdade. Porém, eu tenho certeza que se for isso mesmo, o Shanks tiver um irmão parecido com ele, que seja do mal, vai ser um plot twist interessante. Imagina se o irmão do Shanks se une ao Barba Negra para matar o Shanks, ia ser bom. E aquilo que eu falei no início do vídeo sobre o porquê desse capítulo, mesmo sendo só um capítulo bom, ele gera um hype muito grande pro futuro, porque ele é a mesma vibe do que foi com o Roger e com o Barba Branca. O Vegapunk, na hora do seu sacrifício, né, ele deu a mensagem e literalmente vai mudar a era de novo. O Roger foi iniciando isso com a Grande Era dos Piratas. O Barba Branca, ele reforçou falando que o One Piece existe, porque parecia uma lenda. Muita gente não acreditava. Depois dele falar isso, muita gente foi pro mar. E após isso, do Vegapunk falando que quem encontrar o One Piece terá o destino do mundo nas mãos, poderá controlar o mundo, basicamente. Aí que as pessoas mesmo vai pro mar, não importa quem. Se o Dragon, que não liga pra pirata, não liga pra One Piece, ele souber que ele pode mudar o mundo, ele quer um mundo justo, acabar com o governo, se ele souber que pode mudar o mundo com isso, ele irá atrás também. Óbvio que talvez ele não vá atrás, mas é uma possibilidade, igual a Marinha também. Então, tipo, eu achei um paralelo bem legal esse do Vegapunk, porque ele falou sobre isso, que os dois grandes piratas iniciaram a nova era, e ele fez a mesma coisa, se sacrificando pra isso. E é aquilo, a gente sabe que dos Yonkou, aqueles que estão mais próximos do One Piece, são o Luffy, o Shanks e o Barba Negra,
que possui 3 World Poneglyph. O Bug, ele quer atrás do One Piece, mas ele não tem nenhum World Poneglyph. Porém, eu tenho certeza que o Oda irá fazer o Bug encontrar o último World Poneglyph, aquele com o Homem da Cicatriz de Queimadura. Talvez esse Homem da Cicatriz de Queimadura, o mapa do World Poneglyph, talvez seja com base no tesouro do Capitão John. Porque, né, Oda criou todo esse plot do Capitão John, que o Luffy tinha a chave, deu pro Bug, e o Bug finalmente conseguiu. Vamos ver se agora esse tesouro deve ser algo importante do Capitão John. Que o Capitão John, quem não se lembra, ele fazia parte dos Piratas Rocks. Então, tipo, ele não é pouca coisa. Então, o Bug encontrando o último World Poneglyph, ele tá na vantagem. Ele é a pessoa que mais está na vantagem, porque ele não precisa encontrar o resto. Se ele tem o que todo mundo precisa, as pessoas vão atrás dele. Então o Oda deve fazer essa piadinha de que o Bug encontrará o último World Poneglyph e vai ter uma caçada ao Bug, porque é mais fácil você encontrar o Bug do que o último World Poneglyph. Isso é fato. Mas é aquilo, infelizmente não teremos capítulo semana que vem. E eu acho que o próximo capítulo deve ser o fim de Egghead. Esse aqui parecia, mas eu acho que deve ter só mais alguma coisinha. Deve acabar. O próximo eu acho que já deve ser o fim de Egghead. Mas é uma questão de vocês. O que acharam do capítulo 1121 do One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu gostei, que é muito importante. De se inscrever no canal, assim vai estar me ajudando. E ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.